Nessa aula de hoje, pessoal, nossas aulas de quarta são mais curtinhas, né? Nessa aula de hoje eu vou trazer dois vídeos para apresentar as duas ferramentas que eu já conversei com vocês, que é o kit Lego Mindstorm, o EV3 principalmente, que é um kit. Quem já brincou de Lego aí? Quem já montou Lego? Quem sabe o que que é Lego? Eu já, aquele brinquedo um quadradinho de cubo que encaixa no outro e tudo Isso. mais. Aquelas que vão se encaixando, a gente consegue construir qualquer coisa praticamente com aquilo, né? Isso. Talvez o pessoal tenha muita lembrança aí, mais do que de montar algo com Lego, de pisar num Lego, né? Que quem pisa num Lego nunca mais esquece, porque dói pra caramba. Verdade. Então, todo mundo sabe o que que é um Lego? Vou só abrir uma imagem aqui, só pra gente ter uma certeza, pessoal, que não está associando o nome, ter a certeza do que eu estou falando. Estão vendo aí o resultado da minha pesquisa no Google? Lego são essas pecinhas aí, ó. Vários bloquinhos, de se encaixar, que a gente consegue, ó, outra figura. Você consegue simular um ambiente, montar pessoas, montar animais, montar construções, montar um carro, um avião, um helicóptero. Depende da imaginação de quem está montando, tá? O nosso kit Lego EV3 é um kit que tem peças do Lego, só que, além das peças comuns de Lego de montagem, ele tem sensores e motores e um controlador, tá? Então ele tem um sensor para identificar cor, ele tem um sensor ultrassônico, ele tem um sensor de toque, ele tem dois sensores de toque, aliás, e um giroscópio. É isso aí. Um de cor, um ultrassônico, dois de toque e um giroscópio, tá? Um processador, um controlador, né, que é o cérebro do equipamento, e três motores. Um motor menor e dois motores que eles chamam de motor grande. Então, nessa outra foto, a gente tem uma visão desse kit quase completo aí, tá? Professor, Sim, boa noite. A Maria não tem acesso ainda na plataforma agora não. Ela está perguntando se tem como você deixar o link lá no grupo do WhatsApp. você tem o WhatsApp dela? Tem. Pega esse link que eu mandei para vocês hoje e pode encaminhar no privado dela para mim, por favor. Ok. Pode ser, Rogério? Beleza, professor. Beleza. Valeu, obrigado. Então, pessoal, isso aí é um kit Lego, tá? Vocês percebam aqui, ó, algumas montagens que podem ser feitas com esses kits Legos. Esse daqui é um robozinho padrão do manual. Tudo isso daí é possível fazer com esse kit Lego. Tem uma. Aqui a gente consegue ver as peças mais com maior detalhe. Aqui, ó, algumas montagens. Tem um sisteminha muito bacana que conseguem fazer uma espécie de esteira transportadora com seleção de peças por cor com kit Lego. Muito bacana. Estou mostrando o kit Lego para vocês. É algo desse tipo aqui, a esteira que eu estou falando, ó. Ele consegue fazer uma seleção de peças. Eu estou mostrando esse kit Lego para vocês, porque pode ser uma das ferramentas que vocês podem utilizar no projeto Conheço 7. Tá? A gente tem dois kits Legos na escola e eles podem ser usados.
qual que é o problema desse kit Lego? Eu não sei se vocês já repararam aqui durante as imagens, mas é um tipo de kit que a gente não consegue adquirir exclusivamente para o nosso projeto, né? Esse, por exemplo, aí está com preço de R$ 3.000. E na escola a gente tem só 2. E eles são principalmente direcionados ao ensino fundamental, porque é uma espécie de brinquedo em que a gente consegue ensinar robótica. Então, os meninos do ensino fundamental acabam tendo uma intimidade maior com esse tipo de trabalho. A gente está num curso técnico de automação, a gente pode trabalhar algo mais evoluído, tá? Então, eu vou passar um videozinho rapidinho aqui de kit Lego para vocês, só para vocês conhecerem, para vocês verem, tá? Às vezes até, quem sabe, quando a gente voltar de forma presencial, brincar com ele, pôr ele para funcionar de alguma forma, mas não é ideal para vocês, curso técnico de automação, desenvolver um trabalho em cima disso. Dá para fazer muita coisa, é muito bacana. Só que eu acho mais interessante que vocês trabalhem com Arduino. E na sequência desse vídeo eu vou apresentar para vocês o Arduino, tá bem? Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tactrônica. Hoje eu vou mostrar para vocês os principais itens do kit Mindstorm Education EV3. Esse kit é o mais básico para iniciar com a robótica na plataforma Lego e é muito recomendável por ser fácil de montar um robô e programar suas funções. Bom, esse é o segundo robô que eu projetei para nós começarmos a trabalhar com a EV3. O TAC-1 realmente teve alguns defeitos na montagem e esse vai ser definitivamente o nosso primeiro brinquedinho. E o nome dele é Intron. A montagem dele é bem simples e será feita no próximo vídeo, então fique ligado aí, beleza? Primeiramente, vamos começar pelo item principal, o Brick, ou como prefiro chamar, o cabeçote. Esse é o bloco controlador de tudo que o robô faz. Ele tem 4 entradas para a leitura dos sensores com as portas de 1 a 4. Logo embaixo tem a entrada para o carregador, entradas para USB e cartão SD, mais 4 entradas de A a D para energizar os motores. À esquerda, a entrada para o cabo que liga o cabeçote ao computador e uma saída para o som. Agora vamos falar um pouco sobre os motores. O primeiro é o Large Motor, ou motor grande. A disposição dos encaixes desse motor possibilitou a montagem mais simples de alguns sistemas de engrenagem se comparado ao modelo anterior, o NXT. Normalmente ele é usado para girar rodas ou esteiras, movimentando o robô até se estiver pesado. O segundo é o Medium Motor, ou motor médio. Ele é usado para movimentar os eixos com engrenagens e é possível montar infinitos sistemas de engrenagens com esse motor, que é até mais rápido do que o Large. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sensores. Esse aí é o sensor ultrassônico. Ele consegue detectar a distância de um objeto ao robô, mandando ondas sonoras e calculando o tempo que a onda vai e volta até o sensor. Ele também tem a função de detectar a voz ou o som ambiente. O próximo sensor é o de toque. É bem simples seu funcionamento, pois ele percebe se foi tocado ou se está pressionado e manda esse sinal na forma digital. 1 para tocado e 0 para solto. O sensor giroscópio é usado para indicar a posição do robô no espaço, mas somente será usado nos nossos projetos depois. Esse é o sensor de luz. Normalmente é usado para o robô seguir linhas através de leituras de cores. Ele possui 3 modos. O primeiro é o modo de refletância. Nele, o sensor emite essa luz vermelha e mede a intensidade de luz que volta para o sensor. Por exemplo, quando o sensor está mirando numa superfície branca, a refletividade é alta. Já numa preta, a refletividade é pouca. O outro mede a intensidade de luz do ambiente local. Nesse caso, ele só capta a luz fornecida do próprio ambiente.
E o terceiro é o modo de cor. Nele, o sensor consegue diferenciar as diferentes cores que está captando. Por exemplo, quando ele está mirando para o branco, ele dá o código 6. E quando está mirando para o preto, o código que ele dá é 1. E é um modo que a gente mais vai usar nos nossos projetos. Agora se preparem, porque no próximo vídeo nós vamos começar a montagem do nosso robô, beleza? Se ainda restou alguma dúvida... Então, pessoal, esse videozinho aí apresenta sensor por sensor, né? E faz uma breve explicação de como que esses sensores funcionam, tá? É uma ferramenta muito legal, muito interessante para começar a conhecer robótica, conhecer automação. Como eu considero que vocês estão no nível acima, né? Vocês estão num curso técnico, já estão no segundo período, eu não considero que seja a ferramenta ideal para a gente começar a trabalhar em cima de projetos, não. Para trabalhar em cima de projetos, para nós, a ferramenta que eu considero melhor nesse momento é o Arduino, né? Primeiro porque é um sisteminha de baixo custo, fácil de programar, tem muita coisa compatível, a gente acha muita informação na rede, e a gente tem alguns Arduinos disponíveis na escola. Então, a gente consegue, praticamente com custo zero, criar algum tipo de projeto. É claro que a gente não vai ter um sensor específico, a gente não vai ter uma protoboard, talvez, e a gente vai precisar fazer esse complemento. Mas, pelo menos o processador, o Arduino ali, que é o fundamental, a gente já tem, tá? Alguém já trabalhou com Arduino aí? Não. Não. Ninguém? Beleza. Já ouviram falar do Arduino? Sim. Tranquilo. Então, eu vou apresentar um segundo videozinho para vocês. Não sei se vocês conhecem o canal Manual do Mundo. É um canal que trata de muita coisa bacana relacionada ao universo maker, relacionada a curiosidades de tecnologia. O cara faz muita coisa bacana. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, só que ele fala muito sobre Arduino. Ele fala bastante coisa sobre Arduino, tá? Ele explica o que que é, como fazer. Se ele tiver muito repetitivo, a gente interrompe esse vídeo no meio e finaliza a nossa conversa, eu e vocês, tá? Mas tudo que ele traz aqui é bastante interessante. Qualquer momento que vocês quiserem me interromper, fazer uma pergunta, é só falar que eu pauso o vídeo, tá? Quem me chamou aí? Gabriel, Pode falar, Gabriel. tá dando algum eco aí na chamada, tem hora que fica ruim pra entender o vídeo. É eco ou é alguma trava? Não, dá tipo uns assovios, eu não sei explicar. Tá, vamos começar e vamos ver se melhora. Toda vez que eu mexo o mouse, eu já percebi que para mim dá umas pequenas travadas aqui. Vamos ver se eu deixando o mouse mais quieto aqui, se ele vai melhorar isso. Beleza, valeu. De qualquer forma, se não melhorar, se tiver muito ruim, vocês me chamem a atenção aqui, tá? Que aí eu mostro imagens e eu vou falando. Certo. Tá na tela aí, Manual Maker? Sim, tudo certo. Beleza. Se você nunca ouviu falar nesse bichinho aqui, fica tranquilo que hoje você vai entender tudo. A gente usou Arduino só uma vez no Manual do Mundo, que foi naquele motor Estrela. A única solução que a gente conseguiu achar para o motor foi usando Arduino. E na época muitas pessoas pediram para que a gente fizesse mais vídeos com Arduino. Então a gente está aqui cumprindo essa promessa e vamos começar a falar de Arduino para valer. E não esquece, vai, se você vê qualquer coisa nova aqui, aprendizado é uma coisa que acho que vale um joinha, né? Mas afinal de contas, o que é Arduino mesmo, assim, na lata? Arduino é uma plataforma para te ajudar com projetos de eletrônica e programação. Ele foi feito para ajudar mesmo. A ideia é que você tivesse uma coisa barata, funcional, ou seja, que desse para instalar coisas de verdade para valer e que fosse fácil de aprender. E essa plataforma, esse sistema é quase todo baseado numa plaquinha. Essa aqui é a mais comum delas, tá? É o Arduino Uno R3. Essa plaquinha tem um microcontrolador, funciona mais ou menos como um computadorzinho bem pequenininho. Ele é capaz de processar e armazenar coisas.
E também tem uma linguagem de programação. Então você consegue escrever coisas, criar ali um sisteminha que você coloca aqui dentro e faz com que essa plaquinha te obedeça. E por que esse negócio aqui é tão popular? Por que o Arduino deu tão certo? Porque ele foi criado com a ideia de hardware livre. Isso significa que você que está assistindo esse vídeo pode dar uma olhada em como funciona todo o circuito do Arduino, comprar os componentes, montar o seu próprio Arduino e, se você quiser, até vender esse Arduino. E aí um monte de empresa resolveu fazer isso e deu outros nomes que não exatamente Arduino. Essa placa, por exemplo, aqui é uma Funduino. Então ela funciona de um jeito completamente compatível com Arduino, mas não é fabricada pela mesma empresa. E isso não tem problema nenhum. Ser livre faz com que fique mais barato, aí fica mais barato, mais gente usa. Se mais gente usa, coloca mais material na internet explicando como é que são os projetos, o que está fazendo. Mais material, mais gente passa a usar, e se mais gente passa a usar, tem mais material, mais gente compra, fica mais barato. Enfim, só tem vantagens. E aí todo mundo começa a dar a sua contribuição e forma um ecossistema de muita gente, muitas empresas trabalhando em cima da mesma plataforma. Esse vídeo aqui é a nossa contribuição. Vamos começar a usar o bichinho agora, então. Antes de qualquer coisa, vale um aviso. Se você está achando que isso aqui é muito caro, não é caro, é baratinho. Custa, sei lá, o preço de 2 lanches, um Arduino desse aqui. Tem o mais barato ainda. Agora, se você nem isso não tem, não está afim de... Custa o preço de uns 2 lanches, mas com dólar nesses preços aí, a gente pode considerar que são 2 lanches gourmet, tá? Por volta de R$ 40 uma plaquinha Arduino aí. Daqui a pouquinho a gente abre o Mercado Livre para conferir esses preços. Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Ele falou aí que é Arduino Uno Mach 3, é isso? Isso. Qual que é a diferença de 3, 4, tem isso? Na realidade, a gente tem vários tipos de Arduino. Tem o Arduino Uno, Arduino Leonardo, tem o Arduino Uno Rev 3. Então, assim, muita coisa que muda é a questão do chip de processamento que ele usa, do microcontrolador que ele usa. Mas, na prática, todos aceitam o mesmo tipo de programação, todos vão funcionar numa frequência bem similar. Alguns aceitam de frequências diferentes de uns dos outros, mas tem uma faixa de frequência que todos funcionam, tá? Então a gente vai ter pequenas diferenças para quem quiser se aprofundar muito no hardware. Tem pequenos detalhes de hardware que mudam de um para o outro. Mas de forma geral, o que é mais difundido é o Arduino Uno. Uno ou Arduino Uno Rev 3, tá? Beleza, obrigado. de gastar grana nenhuma. Tem vários simuladores de Arduino na internet. Inclusive, eu vou também mostrar para vocês aqui hoje, se der tempo, o simulador Tinkercad, que é um simulador de Arduino que tem muita coisa disponível, dá para fazer muita coisa bacana simulada. Você faz o teste no simulador e depois monta na plaquinha real. Seja, você vai lá no site Simula Arduino, vai ter um desenho numa plaquinha dessa aqui, você conecta os cabos nela, conecta várias coisinhas da família do Arduino, sensores, motorzinho, etc, e faz o negócio funcionar virtualmente. Aqui no curso a gente vai usar um simulador desse, chama Tinkercad, nessa aula ainda não, mas nas próximas a gente vai usar. Ele é totalmente de graça e você pode achar vários outros que também fazem isso, não vai te custar absolutamente nada. Se você comprar a plaquinha, além disso, você precisa instalar um software no seu computador, chama Arduino IDE. É de graça, IDE significa em inglês Ambiente de Desenvolvimento Integrado, e é nesse programa que você vai colocar o código que você vai fazer para mandar para a plaquinha. Então, como que você vai injetar no cérebro dela os seus comandos? Você vai ter que conectar isso aqui no USB, no computador. O Arduino Uno tem um cabo USB-B, esse cabo aqui que se usava antigamente em impressoras. Você conecta nele, conecta no computador e, tendo esse Arduino IDE, você vai conseguir passar as suas instruções aqui para a plaquinha. Você pode ver que ele já ligou, porque o USB é um dos jeitos de você alimentar com energia a plaquinha. Pensando nas placas, tem um monte de tipo de plaquinha de Arduino. Tem Uno, Mega, Leonardo, Pro, Milliped, Explora, um Robot, Ethernet, Mini, Micro, Nano. Mas calma, você não... Curtiu aí, Gabriel? São vários e vários modelos.
É difícil saber, viu? Mas o mais comum que a gente vai achar é o Uno, tá? Não vai precisar comprar tudo isso, que se você tiver qualquer uma delas, provavelmente você vai conseguir fazer todos os projetos do curso. A gente tem 4 aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é a placa e qual a diferença entre elas. Essa aqui é a Arduino Uno R3, é a mais comum de todas. Se você for comprar, eu recomendo que você compre essa, é ótima para começar. E vamos entender pelo menos como é que liga ela a princípio. Você pode ligar no USB, se você colocar no USB do computador ela já vai ligar. Se você quiser que ela funcione sem o computador, porque sim, ela funciona desconectada do computador depois que você já colocou o programinha nela, você pode usar essa entrada aqui. Essa entrada de alimentação funciona de 7 a 12 volts. Isso significa que, se você pegar um adaptador desse aqui, que é um adaptador de bateria de 9 volts, você consegue conectar aqui e com uma bateria de 9 volts você liga o Arduino. Se você for conectar um Arduino num circuito eletrônico e quiser alimentar direto na placa, ainda tem 2 pinos aqui que você pode usar para isso. Vamos. Então, pessoal, vocês podem pegar um programa, desenvolver um programa todo que vocês, por exemplo, o programa da casa automatizada que eu mostrei para vocês foi todo desenvolvido em Arduino. Arduino que era o controlador. E vocês viram que nas fotos que eu mostrei para vocês não tinha nenhum computador ali perto, né? Então, você só conecta ele para jogar o programa do computador para dentro da plaquinha. Salvou o programa na plaquinha, você só precisa alimentar aquela plaquinha. Alimentar o microprocessador que está ali para ele tomar todas as decisões e executar o programa que já foi salvo. A gente não precisa estar sempre com a placa conectada num computador, não. A gente só precisa estar conectado em uma fonte de alimentação. Vamos olhar o bichinho de perto. Esses buraquinhos pretos são as portas de comunicação. Eles servem para a gente espetar os fios, os componentes e até outras placas. Funciona como se fosse mais ou menos aqui a lateral desse computador. Você pode ver que a gente tem vários buraquinhos para a gente conectar um monte de coisa. Essas conexões a gente pode chamar de pinos também. E o Arduino tem alguns pinos que servem como entrada e também como saída. Como que funciona isso? Vamos supor que você queira instalar um sensor de presença no Arduino que quando alguém chega perto ele acende um LED. O sensor de presença ele vai fornecer informações para o Arduino, então você coloca ele na entrada, vão entrar informações ali. Quando a pessoa chegar perto ele vai avisar o Arduino. Funciona como se fossem os olhos do Arduino. Os pinos de saída são os que você vai usar para acender o LED, porque está saindo informação do Arduino. Então é isso, os de entradas é como se fossem os seus olhos, os seus ouvidos, o de saída é como se fosse a sua boca, por exemplo. São 3 conjuntos de pinos. Aqui em cima você pode ver, tem 14 portas digitais. Por esse nome digitais, você pode imaginar que a gente conecta coisas aqui de alta complexidade, mas é exatamente o contrário. Digital, nesse caso, significa que funciona num sistema binário de 0 e 1. Ela só entende on e off, ligado ou desligado. É uma porta meio burra. Eu vou dar um exemplo para você. Grammarly does more than catch errors. É uma porta meio burra, que funciona em 0 e 1, mas todo sistema computacional, então, é meio burro, né? Porque todo sistema computacional eletrônico vai funcionar com base em 0 e 1, tá bom? Eu vou tentar ligar um LED, simplesmente ligar um LED. Coloquei um LED aqui na protoboard, o lado negativo do LED eu liguei aqui no GND do Arduino, que é o terra dele. Do lado positivo passei por um resistor de 470 ohm e depois eu liguei no pino digital número 13. E agora, como é que eu mando o Arduino acender esse LED? Antes de tudo eu vou conectar o bichinho aqui no USB do computador. Agora ele está aqui funcionandinho. Ligado, só que ele não acende o LED, porque eu não mandei ele acender o LED. Vamos entrar aqui no Arduino IDE e colocar o comando para ele acender o LED. Entrei aqui no Arduino IDE e coloquei esse código que você está vendo aqui do lado. Isso vai fazer acender um LED. Quando eu coloco o pin mode 13 output, eu estou dizendo que no pino 13 eu quero que funcione como saída, porque eu quero ligar o LED. O LED é uma informação. Nesse ponto aí, ele já está começando a entrar em algumas questões de programação, tá? Eu vou deixar o vídeo rolar, porque é uma programação muito simples. Ele só vai fazer uma ligação do LED. Então, só para vocês terem noção de que tem comandos diferentes do que se usa em C, mas que a estrutura de código é o C. C, C++, tá bom? Informação que vai sair do Arduino para o LED. Embaixo eu estou colocando Digital Write 13 High.
Isso significa que nessa porta 13 eu quero mandar energia, eu quero ligar as coisas. Esse high significa que ele vai ligar. O que eu faço com isso? Antes de qualquer coisa, eu preciso saber se o Arduino está conectado direitinho. Então eu venho aqui nas ferramentas, escolho a minha tipo de placa, no caso eu estou usando o Arduino Uno, estou colocando aqui Arduino Uno, e depois eu venho nas ferramentas de novo e na porta ele vai dar algumas opções de porta, né, de conexão, onde que está conectado o Arduino. Ele mesmo já sugere a porta certa, então eu coloquei aqui a COM3. Depois, isso eu só faço uma vez, tá? Depois, para subir o código, eu venho aqui no Sketch Upload. No momento que eu aperto Upload, ele gera o código e bota dentro do Arduino. Tá subindo o código nesse momento, tá comunicando os bichinhos aqui. Vamos ver. Ah, acendeu o LED. Isso quer dizer que o código que eu botei aqui dentro tá mandando a porta 13 ligar e acender o LED. Não se assusta com nada disso não, eu só dei um exemplo de como já conectar o aplicativo no Arduino, porque se você quiser fazer isso agora, você já consegue pelo menos ligar um LED. Mas essa linguagem de programação que foi usada aqui, ao longo do curso, você vai se acostumando com ela, a gente vai ensinando aos poucos. Na aula que vem, você vai conseguir aprender um jeito bem fácil de fazer isso, mais fácil do que eu mostrei agora. Beleza, a gente usou aqui a porta digital no modo saída, para acender um LED. Mas se a gente quisesse usar no modo entrada, qual exemplo a gente poderia dar para usar no modo entrada? Vamos supor que você queira que o LED pisque quando você apertar um botão, tá? Você aperta um botão, o LED começa a piscar. Aí você, o que faz? O LED já está ligado lá na porta 13. Você liga na porta 2, por exemplo, lá na porta digital 2, um botão. Aí você coloca lá no código, ó, porta 13, saída, é o LED. Porta 2, entrada, é um botão. E aí, no momento em que você apertar o botão, o Arduino fala, opa, apertaram esse botão aqui, eu tenho que piscar o LED. Então aqui tem uma entrada, apertar o botão, saída, piscar o LED. Tranquilo, né? Mas e se você quiser complicar um pouquinho mais? E no lugar desse botão simples, que você só aperta e solta, você quiser colocar um botão desse tipo aqui, um potenciômetro, aquele que a gente usa no volume do rádio. Só lembrando que tecnicamente o potenciômetro não é um botão, ele é um resistor em que você consegue variar a resistência. Se a gente quiser, por exemplo, que quando você vire o botão para lá, o LED começa a piscar mais rápido e quando você gira o botão para cá, no sentido anti-horário, o LED começa a piscar mais devagar. Será que a gente pode conectar esse botão aqui numa porta digital? Aí vai ter que usar essa outra fileira aqui, que são as entradas analógicas. A vantagem dessas portas analógicas é que elas não medem só ligado e desligado, elas são um pouco mais espertas e conseguem detectar valores intermediários. Então, se você tem esse botão aqui, você virou só 10% do botão, ela consegue entender que só 10% é o que está valendo ali. Isso vai ser muito importante para usar vários sensores que vão medir valores bem precisos. Você pode perceber que aqui perto desses conectores a gente tem indicação de 5 volts e 3,3 volts. Isso significa que o Arduino pode ser usado para alimentar alguns componentes também. Então se você quiser ligar um motorzinho, uma lâmpadazinha, tudo muito pequenininho, porque ele não consegue fornecer tanta energia assim. Principalmente se você ligar no USB do computador, porque daí ele está recebendo muito pouca energia, tem muito pouca energia para dar. Se você ligar numa fonte um pouco mais forte, uma bateria de 9 volts, alguma coisa um pouquinho mais parruda, ele vai conseguir fornecer um pouco mais de energia. Detalhe, né, pessoal? Ele só consegue fornecer energia se ele estiver alimentado. Seja por tomada, seja por bateria, seja pela alimentação USB, tá? Não existe energia vindo do nada aí, em lugar nenhum no universo. Quer dizer, vamos falar só do nosso mundo, né? Lugar nenhum do nosso mundo aí. Mas qualquer coisa Pessoal, mais forte que você quiser ligar, por exemplo... Pode falar. desculpa interromper. Se eu ligar o Arduino num gerador, não, num conversor de energia, eu consigo gerar mais força? Como assim mais força? Tipo, igual, ele tá ligando um LED. Aí se eu conseguir fazer alguma coisa aí, poder tentar acender uma lâmpada que é 220, mas aí eu teria que ligar num conversor. Será que daria certo? Então, vamos lá, o Gabriel. Pensa o seguinte. Lembra do finalzinho da nossa matéria de acionamentos elétricos, em que a gente tinha um circuito de controle e um circuito de comando? Certo. E que a gente alimentava esses dois de formas diferentes? Às vezes a gente podia até alimentar o controle vindo com a energia do comando.
Só que o circuito de comando exigia muito mais potência, muito mais energia para ser inicializado, né? Então é aquela ideia ali, o Arduino consegue alimentar pequenas potências. Então ele consegue alimentar elementos que precisam de pequenas potências. LEDs, motorzinho CC, consegue trabalhar com sensor. Só que se a gente, por exemplo, ligar uma lâmpada de 100 watts no Arduino, ela não vai acender. Entendeu? A gente precisaria ligar o Arduino num comutador, né, num interruptor, e essa lâmpada ter no circuito esse comutador, mas a alimentação dessa lâmpada está chegando de uma rede que consegue fornecer a potência que ela precisa. Entendeu? Então, a gente não consegue aumentar a quantidade de energia que está sendo produzida. Nunca na vida a gente vai encontrar algum sistema que consiga aumentar a quantidade de energia. Na realidade, a energia só se perde. Se ele falar que está aumentando a quantidade de energia, na realidade ele está produzindo energia ou convertendo energia a partir de outra fonte. Tá? Então, aqueles videozinhos que muita gente gosta de ver de máquina infinita, rotação infinita, aquilo não existe. Aquilo está convertendo energia de outra fonte na fonte que está dando para a gente ver. Por exemplo, algumas máquinas que ficam em rotação infinita se aproveitam da força da gravidade, né, em questão de peso. Então, esse peso e depois na questão de inércia, o movimento que ela adquire, ela consegue manter uma espécie de movimento perpétuo. Mas qualquer obstáculo que a gente implementar ali, se precisar girar alguma coisa, ela já não vai conseguir manter esse movimento. Então, a gente nunca consegue aumentar a energia. A gente consegue converter energia. E outra coisa, a gente tem lá da elétrica, das nossas leis lá de elétrica, a gente tem a nossa equação de potência, né? Qual que é a equação de potência? Ah, eu não lembro ela, não. No chat aí para vocês, ó. Potência igual... Resistência, Como é que é, Márcio? resistência vezes corrente ao quadrado. RI ao quadrado ou potência igual a VI, né? Tá no chat para vocês aí. Então, o que a gente consegue fazer na maioria dos sistemas que fazem essa conversão dos elementos que fazem esse ajuste de tensão e de corrente é diminuir a corrente para aumentar a tensão ou diminuir a tensão para aumentar a corrente. Porque o dispositivo já tem a potência fixa. Ele não consegue gerar potência. Beleza? Então a gente trabalha diminuindo a corrente para aumentar a tensão, ou diminuindo a tensão para aumentar a corrente. Tá? Então essa ideia de conversão, de gerar energia, aumentar a quantidade de energia, a gente não consegue isso. A gente consegue modificar valores de tensão e valores de corrente. Mas para a gente modificar um, a gente precisa modificar o outro de forma inversa, tá? Entendi, professor. Muito obrigado. Podemos seguir? Por exemplo, Pode. aquele skate elétrico que a gente viu feito com Arduino já tem que ter um esquema um pouco mais complexo. A outra plaquinha de Arduino que a gente tem aqui é a Mega, aquela do Funduino. A lógica é exatamente a mesma, tá? Se você souber usar a Uno, você sabe usar essa aqui. Observa aí, ó, a principal mudança do Arduino Mega é a quantidade de entradas e saídas que ele tem, né? Lateralmente, aí numerado aí até 50 e 58, 59. Porque tem a mesma coisa, ó, alimentação por USB, a porta de alimentação por fonte, um monte de entrada digital, um monte de entrada analógica. A diferença é que ele tem muito mais entradas do que a placa Uno. Então aqui a gente vai ter 15 portas analógicas e 54 digitais. Isso quer dizer que dá para ligar um monte de coisa aqui.
Uma dica legal é o seguinte, se você tiver qualquer dúvida sobre as portas do Arduino, onde está a porta digital, onde está a porta analógica, onde está a conexão de energia, é só procurar no Google pinagem e o nome da placa, tipo pinagem Arduino Mega, pinagem Arduino Uno. Você vai ter um mapa de toda a placa explicando como funciona cada conexãozinha. Essa aqui é a plaquinha do Arduino Leonardo. É quase idêntico o Uno. A diferença é que você pode conectar no computador e o computador vai reconhecer isso aqui como se fosse um mouse ou um teclado. E aí dá para fazer uma conversa bem mais avançada com o computador, dá para brincar com o computador de um jeito muito mais interessante. A gente vai usar isso aqui em um dos projetos aqui do Maker. Façam suas apostas. A última plaquinha que a gente tem aqui é a Pro Mini. Como o próprio nome diz, ela é bem pequenininha, só que ela tem o mesmo microcontrolador do Arduino Uno. Então ela é praticamente um Arduino Uno, só que muito pequena. Qual é a vantagem de você ter um negócio tão pequenininho assim? A vantagem é que se você for fazer um projeto final, uma coisa que você nunca mais vai mexer, a placa vai ficar lá, ou seja, você não vai poder usar mais essa placa para outras coisas, não compensa usar um Arduino grande, porque isso aqui é mais caro, é maior, ele tem um monte de porta que você nunca vai usar, então você usa um Pro Mini e deixa lá para sempre. Uma das desvantagens do Pro Mini é que é mais difícil de conectar as coisas nele. Você pode ver que ele tem um monte de buraquinhos aqui onde você vai ter que soldar as suas conexões, então ele é muito mais para uma conexão definitiva mesmo. Outra coisa é que ele não tem entrada USB. Então, para conectar no computador, você vai precisar de uma outra plaquinha intermediária ou mesmo de um outro Arduino. Isso aqui a gente vai ver mais para frente no curso, porque vai ter um projetinho com o Arduino Pro Mini também. Uma coisa que você vai perceber em todas essas placas é que elas têm um botãozinho. Esse botãozinho é o reset. Ele serve para resetar o Arduino. Seria como se você desligasse seu celular e ligasse de novo. Isso quer dizer que, se ele estiver rodando o programa, ele vai parar no meio e vai começar tudo de novo. É importante quando dá pau, quando você quer começar de novo para testar alguma coisa, enfim. É um botãozinho que a gente vai usar bastante. E afinal de contas, o que a gente vai conectar assim de verdade no Arduino? Quais são exemplos de coisas que a gente... Esse botãozinho de reset, ele reinicia o Arduino com o programa que está salvo nele. Ele não zera o programa que está salvo na memória dele. Então é como se começasse a executar o programa do início, tá bom? A gente pode conectar e que o bichinho vai fazer ali. Nas portas de entrada, normalmente a gente vai conectar sensores. Então eu separei aqui alguns sensores para mostrar para vocês e a gente pensar em possibilidades. Esse aqui é um sensor de luminosidade. Daria para fazer um projeto, por exemplo, que quando o sol chega, você desliga alguma luz. Aqui um sensor de umidade do solo. A gente consegue fazer um projeto de rega automática, por exemplo. Ele sabe se o solo estiver seco, tem que regar. Essa é uma das coisas que a gente ainda vai fazer aqui. Tem um sensor de temperatura. Se o dia estiver frio, por exemplo, você liga um aquecedor. Ou se passar de uma determinada temperatura, liga um alarme, porque alguma coisa vai estragar. Um sensor de distância. Esse aqui serve para você colocar na parte de trás do carro para você saber se você vai bater em alguma coisa, ou até como um sensor de presença, né? Quando alguém passa na frente, a distância diminui e aí ele toca um alarme, qualquer coisa assim. E na saída do Arduino, o que a gente pode ligar na saída para ele reagir aos sensores? Um buzzer, por exemplo, ele serve como um alto-falantezinho que toca alguma coisa. Então, se tiver a temperatura muito alta, ele toca um alarme ou ele toca um tom diferente, dependendo da temperatura, é super útil. Um relé, esse é um coringa total, porque o relé é um interruptor eletrônico, então você pode ligar absolutamente qualquer coisa no relé. Você quer que ligue uma bomba d'água, você quer que ligue uma lâmpada, ligue um motor, ligue um monte de coisa, qualquer coisa elétrica que você tenha na sua casa pode ser ligada pelo relé. Então, sei lá, de repente, se você colocar um relógio no Arduino, quando for 6 horas da manhã, ele liga a sua cafeteira, ou sua torradeira, etc. Ou liga uma luz, o que você quiser. Um motor servo. O que esse motorzinho tem de especial é que você consegue controlar o ângulo que ele gira. Então, para a gente fazer robôs, isso aqui é tudo que a gente precisa. Você quer, por exemplo, um robô que vire a pata assim? Você vai falar, quero que ele vire de 15 até 105 graus e tudo isso controlado pelo Arduino tranquilamente. Muito fácil. E, dá para... Então, turma, isso daí é a apresentação geral do Arduino, tá? E é essa ferramenta que eu sugiro que vocês usem para o projeto. Até semana que vem vocês dêem uma pesquisada, busquem projetos, busquem coisas interessantes que vocês pensam que podem fazer. Peço para vocês fazerem isso de forma individual, para que quando a gente for fazer um brainstorm, que as ideias de uns completem as ideias dos outros e que a gente consiga desenvolver uns 3, 4 projetinhos muito bacanas, tá? Só para a gente finalizar,
Assim que eu lançar o vídeo lá para vocês, eu vou lançar os 3 links que eu utilizei, que é o da apresentação do kit Lego, apresentação do Arduino, né, que são 2 videozinhos do YouTube, e eu vou lançar o link também do Tinkercad, que é esse site aqui, tá? Depois a gente pode fazer, eu posso fazer passo a passo com vocês a inscrição no Tinkercad, mas vocês vão precisar fazer um cadastro. Só vir aqui, inscreva-se agora e vocês conseguem usar aquele simulador de Arduino, tá bom? Então deixa os 3 links dos 2 vídeos e do Tinkercad assim que eu postar esse vídeo dessa aula, tá? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Professor, esse negócio aí, essas coisas dá pra fazer em casa ou fica muito caro? Não, tranquilamente. Vamos lá. Eu falei que ia colocar para vocês aqui o Mercado Livre, né? Vamos pesquisar um kit Arduino. Um kitzinho Arduino. Tô falando com vocês que tá caro, ó. Um kitzinho Arduino Na China aqui. sai baratinho, professor. Sim, sim, sai bem mais barato. Apesar de que com dólar nesse ponto aí ainda fica um pouquinho a mais, né? AliExpress, professor. Mercado Livre, eu tô mostrando o Mercado Livre que chega rapidinho, né? Mas aí a gente tem a opção da Mas lá também tá AliExpress. demorando muito, não. Tá demorando 13, 20 dias, por aí. Vai tá bem rápido. Vamos ver aqui quanto que a gente acha. Tá vendo? Mais ou menos aquele preço, só que aqui bem mais completo o kit, né? Vamos ver um kit iniciante aqui. É da forma que eles definem aquele outro lá. O dólar não tá ajudando não, viu? Tudo acima de R$ 100. Eu tô falando que às vezes vale a pena no Mercado Livre, porque tem muita gente que compra isso em grande quantidade na China, e às vezes comprou isso quando o dólar tava R$ 3, R$ 4, entendeu? E aí eles não aumentam só porque o dólar aumentou, então acaba que eles conseguem oferecer praticamente o mesmo preço que está sendo vendido na China, e aí eles já conseguem o lucro. Só que a plaquinha você consegue comprar por R$ 30, R$ 40, e aí depende do que você vai querer fazer com o sensor, né? Quais sensores você vai precisar. Mas um kitzinho bacana você consegue montar com R$ 100 e dá para fazer muita coisa, tá bom? Pessoal, vou finalizar aqui, já estourei meu horário. Semana que vem a gente volta a conversar sobre o projeto, só que na semana que vem eu também vou iniciar a nossa revisão, a nossa matéria, partindo de sistema binário, tá bom? Boa noite para vocês e até lá.